Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de que as antigas histórias de família lá do livro de Gênesis, na verdade, funcionam como uma espécie de prenúncio, apontando para eventos e pessoas que só apareceriam muito, mas muito tempo depois. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: será que é possível que um drama familiar, escrito há mais de 3.000 milênios, contenha padrões que de alguma forma prevejam o futuro? Parece ficção científica, né? Mas vamos dar uma olhada nisso. Bom, para a gente entender essa linha de raciocínio, precisamos de um conceito-chave. É o que chamam de tipologia cristológica. Parece complicado, mas a ideia é simples. É uma forma de ler o Antigo Testamento vendo certas pessoas, eventos e até objetos, não só pelo seu valor histórico, mas como esboço, sabe? Modelos que preparam o terreno para a pessoa e a história de Jesus Cristo. Então, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de retratos proféticos em Gênesis. Depois, vamos analisar 3 exemplos bem concretos: a história de Jacó, a de Judá e a de José. E, por fim, vamos tentar juntar as peças para ver qual seria o grande plano por trás de tudo isso. Vamos lá, então. Nosso primeiro ponto. A perspectiva aqui é que Gênesis é muito mais do que um simples álbum de família. Visto por essa lente da tipologia, o livro se transforma numa galeria de arte, cheia de retratos que são, na verdade, modelos proféticos. Pensa como se fosse uma pintura sendo feita em etapas. A vida de cada um desses patriarcas não é uma história fechada em si mesma. Pelo contrário, cada uma adiciona uma nova camada de tinta, um novo detalhe, uma nova cor a um retrato muito maior, que só ficaria totalmente nítido séculos mais tarde. Agora, para a coisa ficar menos abstrata, vamos ao nosso primeiro exemplo prático. Vamos olhar para a história de Jacó e aquele sonho famosíssimo da escada. Essa visão é interpretada como um vislumbre de uma ponte, uma conexão direta entre o céu e a terra. A cena é bem marcante, né? Jacó está fugindo, com medo de morrer. Dorme no meio do nada, com uma pedra de travesseiro, e aí tem esse sonho super vívido. Uma escada gigante ligando a terra ao céu e um movimento constante de anjos subindo e descendo por ela. E aqui a coisa fica interessante. Séculos depois, lá no Novo Testamento, o próprio Jesus pega essa imagem da escada emprestada. Ele faz uma referência direta ao sonho de Jacó, mas aplica a imagem a si mesmo. É como se ele dissesse: aquela ponte que Jacó viu, sou eu. Então, o ponto central dessa interpretação é exatamente este. A escada no sonho de Jacó é vista como um tipo, um símbolo dessa ponte. E Jesus seria o comprimento, a realidade por trás do símbolo, a ponte espiritual e definitiva entre Deus e a humanidade. Certo, vamos para a próxima peça do quebra-cabeça. Saímos da ideia de um mediador, de uma ponte, e agora vamos para a ideia de um rei, de uma figura de autoridade que surge através da linhagem de Judá. Aqui estamos no leito de morte de Jacó. Ele está abençoando seus filhos um a um. E quando chega a vez de Judá, ele faz essa promessa impressionante. Ele diz que o cetro, o símbolo do poder de reinar, não sairia da tribo de Judá até que viesse uma figura específica, aquele a quem pertence. Muitos interpretam isso como uma referência a um futuro rei messiânico. E claro, essa promessa antiga ecoa muito forte no Novo Testamento. Primeiro, a genealogia de Jesus é traçada especificamente até a tribo de Judá. E de um jeito ainda mais direto, o livro do Apocalipse dá a ele o título de Leão da tribo de Judá, fazendo uma conexão direta e inconfundível com essa bênção lá de Gênesis. Agora a gente chega no estudo de caso que talvez seja o mais detalhado e impressionante de todos: a vida de José. A história dele é vista como um dos paralelos mais completos, com um arco narrativo claro de humilhação que leva à exaltação. A trajetória de José é praticamente um roteiro de filme, né? Ele é o filho favorito, o que gera o ódio dos irmãos, ele é rejeitado, traído, vendido como escravo, mas, no fim, ele sobe ao poder e se torna justamente o salvador daquela mesma família que o traiu. E quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, os paralelos que são traçados são de arrepiar. Começa com ambos sendo o amado do pai, mas rejeitado pelos próprios irmãos. Ambos são vendidos ou traídos por prata e passam por um sofrimento totalmente injusto.
E a virada na história é espetacular. A subida de José da prisão para o trono é vista como um espelho da ressurreição e a ascensão de Cristo. E no fim os dois se tornam a fonte de salvação, provendo pão para um mundo faminto. Tudo isso nos leva ao clímax dessa análise. A grande questão não é só apontar os paralelos, mas entender o propósito por trás deles. E o tema aqui é o da redenção, a ideia de que o mal pode ser transformado em bem. Essa frase, dita por José aos irmãos dele no final de tudo, talvez seja a mais importante da história inteira. É aqui que ele resume uma ideia revolucionária, que a intenção humana, que era puramente má, foi usada por Deus para um propósito bom, um propósito de salvação. E aqui, a conexão final se torna muito poderosa. Dentro dessa interpretação, a cruz de Cristo é o exemplo máximo desse princípio. O que foi, do ponto de vista humano, o maior ato de maldade e injustiça da história é apresentado como o exato mecanismo que Deus usou para realizar o maior bem imaginável, a redenção de todos. Então, para a gente amarrar tudo, o que se vê é um retrato que foi sendo construído aos poucos. A história de Jacó nos deu a peça do acesso a Deus. A promessa Judá nos deu a peça da realeza, e a vida de José nos deu o padrão do Salvador que sofre para depois ser exaltado. Cada história, nessa leitura, é uma peça crucial da imagem completa. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se esses padrões aparecem de forma tão clara aqui, em Gênesis, que outros ecos do futuro podem estar escondidos, só esperando para serem descobertos em outras narrativas antigas? Fica aí a reflexão.